E se eu te dissesse que existe um investimento que te paga de 4 formas diferentes ao mesmo tempo? Dividendos, juros, ações de graça e ainda valorização do seu patrimônio. Tudo isso comprando uma fatia de empresas que você já conhece. Isso se chama investir em ações. E hoje eu vou te mostrar como funciona, quais tipos de empresa escolher e como montar uma carteira inteligente do zero. Muita gente começa investindo em fundos imobiliários e é uma ótima escolha. Você recebe um aluguelzinho todo mês, isento de imposto de renda, de forma previsível. Só que fundos imobiliários têm uma limitação. Eles entregam renda, mas o potencial de crescimento é menor. Pensa assim, fundo imobiliário é como ter um imóvel alugado. Você recebe o aluguel todo mês, estável, previsível. Mas a valorização é lenta. A ação é como ser sócio de uma empresa. Você recebe a parte do lucro, os dividendos. Mas além disso, se a empresa crescer, o valor da sua cota cresce junto. E empresas podem dobrar, triplicar de valor num prazo muito menor do que um imóvel. A combinação dos dois é o que torna uma carteira realmente poderosa. Um entrega renda, o outro entrega crescimento. Juntos, você tem o melhor dos dois mundos. Agora vou te mostrar as 4 formas que uma ação pode te remunerar, e a maioria das pessoas só conhece a primeira. A primeira é o dividendo. A empresa lucrou, dividiu parte desse lucro com os sócios. Você é sócio, caiu dinheiro na sua conta. Simples assim. A segunda é o juros sobre capital próprio. Funciona parecido com o dividendo, mas tem uma tributação pequena na fonte. É mais uma renda que a empresa distribui quando vai bem. A terceira é a bonificação de ações. Aqui a empresa não te dá dinheiro, ela te dá mais cotas de graça. Você tinha 100 ações, acordou com 110 sem colocar mais nenhum real. Sua fatia da empresa cresceu sem você fazer nada. E a quarta, e para mim a mais poderosa, é a valorização. A empresa cresce, vale mais, e a sua cota vale mais junto. É como comprar um apartamento em bairro que vai se valorizar. Você não precisa vender para estar ganhando. 4 formas de ganhar. Com o fundo imobiliário, você tem basicamente uma. Com ações, você tem 4. Se você chegou até aqui e isso está fazendo sentido, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e leva esse conteúdo para mais gente que precisa. Agora, como montar uma carteira de ações inteligente? A maioria dos iniciantes comete 2 erros. Ou colocam tudo em empresas grandes e seguras e perdem o potencial de crescimento. Ou colocam tudo em empresas pequenas e arriscadas e ficam na montanha-russa emocional. A solução é equilibrar os 2 perfis. Pensa como um time de futebol. Você precisa de zagueiros, as empresas grandes, sólidas, que pagam dividendos consistentes. São as blue chips. Estáveis, confiáveis, não vão te surpreender negativamente. E você precisa de atacantes, as small caps, empresas menores com potencial enorme de crescimento. Mais arriscadas, mas são elas que fazem o placar mudar. Um bom time precisa dos 2. Uma boa carteira também. Além disso, diversifique os setores. Não adianta ter 5 empresas do setor financeiro. Se o setor vai mal, sua carteira inteira vai junto. O ideal é ter empresas de setores diferentes: energia, saúde, varejo, financeiro, para que quando um setor cair, outro sustente. Vou te dar um exemplo prático de como dividir essa carteira. As empresas grandes, as blue chips, geralmente são líderes do seu setor: bancos, energia elétrica, saneamento, seguros. São empresas que dificilmente vão à falência, têm receita previsível e pagam bons dividendos. O lado ruim? Crescem mais devagar. Uma empresa gigante não vai dobrar de tamanho de um ano para o outro. Já as small caps são empresas menores, com menos visibilidade, mas com um potencial de valorização que as grandes não têm mais. É muito mais fácil uma empresa pequena dobrar de tamanho do que uma das maiores do país. O lado ruim? São mais voláteis, sobem mais, mas também caem mais nas crises. Uma carteira bem montada tem os 2. Algo em torno de metade em blue chips para dar estabilidade e renda, e a outra metade em small caps para acelerar o crescimento no longo prazo. E o mais importante, antes de comprar qualquer ação, pesquise. Veja se a empresa tem histórico de lucro, se paga dividendos consistentes, se não está cheia de dívidas. Sites como o Investidor 10 e o Status Invest são gratuitos e te dão essas informações de forma fácil. Mas como saber se uma ação é boa ou ruim?
Sem entrar em análise complexa, existem 3 perguntas básicas que você pode fazer antes de investir em qualquer empresa. Primeira, essa empresa dá lucro de forma consistente? Uma empresa que lucra todo ano é muito diferente de uma que só lucra às vezes. Você quer a sociedade de quem tem resultado, não de quem depende de sorte. Segunda, ela paga dividendos? Se a empresa distribui parte do lucro regularmente, é sinal de que está financeiramente saudável. É diferente de prometer crescimento e nunca entregar nada. Terceira, ela está cheia de dívidas? Uma empresa muito endividada é como uma pessoa que ganha bem, mas deve o triplo do salário. Qualquer crise vira desastre. Essas 3 perguntas já eliminam a maioria das armadilhas. E com ferramentas gratuitas como o Investidor 10 e o Status Invest, você encontra essas respostas em segundos, sem precisar ser analista. Então, resumindo, ações podem te remunerar de 4 formas diferentes. Uma boa carteira mistura empresas grandes e estáveis com empresas menores e com potencial de crescimento. E você precisa diversificar setores para não depender de um único segmento. Investir em ações não é para especulador, nem para quem quer enriquecer da noite para o dia. É para quem quer construir patrimônio no longo prazo, com consistência e inteligência. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo assim, direto ao ponto. Até o próximo vídeo, pessoal!